So many wonderfully improbable, never before possible breakthroughs are out there, waiting to be discovered. With Amazon Web Services and Intel, you'll be ready for anything. Ready to unlock a human genome, to safeguard our most valuable assets, to improve the way we communicate, to give every human a chance at a better future, to reach new speeds. Because you'll have Amazon Web Services featuring custom Intel technology to drive cutting-edge advancements. Because AWS and Intel engineers have worked together for over a decade to make sure you'll be ready. And because you'll have AWS's most innovative and powerful cloud service platform to help you make the impossible possible. That is the power of AWS with Intel. So go ahead, shatter conventions, explore the unknown, and ask questions that haven't been answered. With Amazon Web Services and Intel, you can charge toward the future ready for anything and ready to change everything. Olá a todos, bom dia, bem-vindos a mais um AWS às 11 do Reinvent Recap. Obrigado a todos mais uma vez pela vossa disponibilidade, por estarem aqui connosco mais um dia, mais uma segunda-feira, terceiro dia de Reinvent Recap, nunca mais acaba, muito conteúdo, muitas funcionalidades, muitos tópicos diferentes. Não se esqueçam, quinta-feira temos mais um tópico mais relacionado com o uso de dados e não tanto do storage, do armazenamento de dados, como vamos ter aqui hoje. Dito isto, mais um dia. Hoje temos connosco o Luís Marques, Solution Architect também na AWS, que nos vai apresentar durante esta hora estas novidades de Reinvent. Hoje, mais focadas para Data Analytics, Data Engineer, ou seja, mais focados em bases de dados e coisas e serviços semelhantes, funcionalidades que saíram, que foram lançadas dentro deste tópico. E por isso, mais uma vez, como sabem, volto a chatear-vos sobre a mesma coisa. Se tiverem alguma questão, vamos estar sempre aqui no chat. Nunca sei se está em espelho ou não. Façam questões no chat diretamente para nós, vamos respondendo durante a sessão. No final da sessão, vamos utilizar essas próprias questões para fazer para toda a gente, para que todos possam ouvir um bocadinho e perceber melhor quais são os desafios uns dos outros, e certamente vai ajudar a esta partilha de conhecimento. Portanto, não se acanhem. Obviamente, deem prioridade ao Luís, a ouvir o que ele tem para vos dizer. Muitas coisas interessantes, mas no fim podem, porque vamos ter certamente também tempo no fim para fazer as perguntas e vamos também responder aí nessa altura. Mais uma vez, ambiente informal, não tenham problemas nenhum em pedir ajuda ou fazer as vossas questões sobre os temas do recap ou outras questões relacionadas com a AWS às 11. Com isto, mais uma vez, agradecer por estarem aqui, segunda-feira, às 11, como sempre. E, Luís, podes aparecer, a tua câmara, espetacular, que funciona. Isto é lotaria, isto é ela. Agora falta o mute. Isso, Tem que ter aquele calma, cartãozinho. You're on mute. calma, uma coisa de cada vez. Ok, Já está. tudo Frase mais fantástico. dita do ano passado. You are on mute, estás on mute. Por isso, Ok, maldinha, muito obrigado por estarem cá. Luís, dá-lhe, até já. Não se esqueçam, até já. perguntinhas. Obrigado. Obrigado, André. Bom, então, bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao recap do Reinvent. Hoje mais focado na área dos dados. E comigo sou o Luís Marques, sou Solution Architect aqui na AWS em Portugal. Vou ver se tenho tudo aqui no sítio. Ok. Pronto. Então, recapitulando aquilo que anunciámos no Reinvent no final do ano passado, final do ano calendário do ano passado, desta vez o Reinvent foi remoto, não é? Como quase tudo hoje em dia, mas temos que resistir e mudar um bocadinho aqui a forma de trabalhar. Pronto, focando aqui na área dos dados, eu queria dar aqui um bocadinho, um pouquinho de cunho pessoal à coisa, para não ser tão genérica. Eu lembro-me quando comecei a interessar-me aqui pela informática,
foi quando decidi estudar informática, não é? E ainda na escola secundária e para a área de informática. Mudei de escola e na altura, depois quando a primeira disciplina que tive sobre informática chamava-se Teoria da Informação ou Introdução à Informática. E lembro-me que a professora, uma senhora, a primeira coisa que nos ensinou, ou que nos tentou passar, é o conceito de informação. Pronto, e há muitos anos atrás, isto está a ter sido em 86, 85, a primeira coisa que eu aprendi sobre informática é o que era informação, e a senhora, e depois nunca mais me esqueci, porque ela tanto batalhava neste conceito, e dizia-nos que a informação era tudo que é suscetível de ser comunicado. Portanto, era assim que se definia a informação há umas décadas atrás. Pronto, e na altura também o que se fazia com os dados e com a informação era um bocadinho diferente, havia um bocadinho menos de dados, havia um bocadinho menos de capacidade de computação para o fazer, havia um bocadinho menos de recursos humanos e pessoas treinadas e especializadas nestas áreas. Portanto, era um mundo completamente diferente daquilo que é hoje, mas é engraçado vermos a evolução destes conceitos e trazemos para o que acontece hoje, mas podemos ainda assim pensar que hoje continuamos a comunicar muitas coisas, e daí a tirar a informação. Portanto, o conceito foi evoluindo e às tantas não basta ter os dados, mas é preciso retirar de lá qualquer coisa, é preciso distinguir o que interessa do que não interessa, focar-nos naquilo que pode interessar, tentar descobrir. Portanto, é sobre essas aproximações que queria falar hoje, espelhados por aquilo que lançámos, que a AWS lançou no Reinvent. Mas era um bocadinho só para fazer pensar naquilo que era há uns anos atrás e naquilo que temos hoje. Mas pensamos que ainda continuamos a fazer mais ou menos o mesmo, mas com umas ferramentas mais potentes. Aqui para a nossa agenda, nem sei se é aqui um resumo do que lançámos, pronto, em diversos serviços, com diversos objetivos diferentes, mas sempre dentro desta área de trabalhar com os dados para podermos retirar valor deles. E um bocadinho também, agora aqui, sobre os serviços e sobre a arquitetura dos dados em AWS. Pronto, aqui neste esquema não estamos a ver nada do que tenha sido lançado, é uma espécie de um recap à volta da arquitetura também, para conseguirmos posicionar-nos e estarmos todos na mesma página. Ainda assim, aqui neste slide também podemos achar um conceito mais moderno, digamos assim, ou o último conceito à volta dos dados e de trabalhar os dados, que é o chamado Lakehouse. A coisa foi evoluindo, um bocadinho depois de eu aprender o que era, ou ao mesmo tempo que eu estava a aprender o que era a informação e começar a trabalhar com isto, falava-se em data warehouses. As coisas foram evoluindo e fomos tendo outras necessidades que nos obrigaram a fazer um shift e a começar a falar em data lakes. Portanto, na essência, passámos de um armazém de dados em que guardávamos para lá tudo, e trabalhávamos com esses dados, com dados muito formatados e bem trabalhados para eu poder fazer tirar partido do data warehouse, para aquilo que depois começou a chamar um data lake, em que eu, na essência, tinha uma espécie de um saco gigante em que atiro para lá tudo, e tentava trabalhar com eles e depois carregá-los para a data warehouse e fazer analítica em cima disso, mas ao mesmo tempo precisava treinar modelos de machine learning em cima desses dados que tinha no tal saco e usava outras ferramentas. Precisava de os limpar, precisava de os transformar, portanto, muito à volta ainda de ETLs também, e ELTs e coisas do género, para poder agregar, transformar, limpar, agregar os meus dados. Portanto, ficámos com uma espécie de um sistema híbrido, não é? Quando estávamos a falar em Data Lake, porque havia ali, e há ainda ali muitos restos daquilo, e hão de haver com certeza no futuro, muitos restos daquilo que eram os conceitos de Data Warehouse e das ferramentas que eu utilizava em Data Warehouse. A última moda, digamos assim, é aquilo que se resolveu chamar um Lakehouse, sendo aqui a AWS e outros players neste mercado dos dados os pioneiros desta aproximação Lakehouse, também com projetos de open source da Apache, por exemplo, à volta deste conceito. Portanto, o que eu tento fazer aqui é ter o melhor, quer do Data Warehouse, quer do Data Lake, e conseguir ter as ferramentas necessárias para poder fazer, ter
suporte para transações no meu Data Lake, ter esquemas mais bem definidos quando eu preciso de consultar e mexer nos dados, ter formas de consultar os dados e de os trabalhar onde quer que esteja na Lakehouse. Pronto, e a base de tudo isto em AWS é aquilo que se chama o Amazon S3, que é o Object Storage da AWS, e depois com serviços como o Athena, por exemplo, para eu poder fazer queries em cima desse repositório que está em Object Storage, e coisas à volta como o Lake Formation, o Glue, um serviço serverless, passa a expressão, para fazer transformações e processamento dos dados. E à volta de tudo isto, as diversas fontes, os diversos destinos, as diversas ferramentas para eu poder analisar e processar os dados. Vou tentar andar aqui com isto para a frente. Já na área dos announcements e na parte do storage, o tal S3, o tal Object Storage, o que nós anunciámos no reInvent foi uma strong consistency no S3. Portanto, depois de eu fazer um write, tenho uma strong consistency nos meus objetos que ponho em S3 para todas as aplicações que estejam a utilizar o S3. Portanto, e não preciso fazer nenhuma modificação nas aplicações, nem tenho impacto na performance. Nestes objetos que estão guardados em S3, e tenho a garantia que tenho uma consistência read after write. Portanto, isto antes do reInvent não era exatamente assim em todas as operações. Portanto, havia operações que podia acontecer eu não ter uma consistência imediata, e isso trazia consequências, podia trazer consequências quando eu estava a utilizar os dados. Claro que depende da frequência com que eu estava a escrever e a ler, mas havia momentos em que isto podia não funcionar como eu esperava, e eu tinha que arranjar workarounds para isso. É de notar que eu, aqui nos slides, aqui na parte de baixo, tenho sempre uma referência, ou em quase todos tenho uma referência às sessões do reInvent, que estão disponíveis agora on demand, e que vocês podem depois, se quiserem, ir à procura e assistir, se vos interessar. Pronto, na área do Lake Formation. Lake Formation é uma espécie de uma solução que construímos utilizando diversos serviços da AWS para ser mais simples quem quer criar data lakes. Portanto, em vez de ter que andar a usar serviço a serviço e a construir o seu data lake, podemos utilizar esta solução que está disponível na console, aparentemente como um serviço também per si, chamada AWS Lake Formation, que permite eu ligar-me às minhas fontes, dizer quais são as fontes, poder fazer a catalogação, fazer stores em S3, limpar os meus dados, definir segurança de uma forma centralizada e dar acesso ao meu data lake, baseado naquele catálogo que eu criei. Essa foi uma solução lançada já há uns tempos atrás, e agora em reInvent, no reInvent 2020, o que fizemos foi adicionar aqui uma parte importante quando eu estou a mover de Data Warehouse mais Data Lake para um Lakehouse, que é de adicionar suporte a transações no meu Data Lake. Portanto, isto é uma funcionalidade que está em preview neste momento. Portanto, também quem estiver interessado pode tentar juntar-se, pode contactar-nos para juntar-se a este preview. Portanto, esta funcionalidade ou esta novidade, o que traz aqui para o Lake Formation é que eu consigo ter ACID Transaction, portanto, consigo ter suporte a transações ACID no meu Data Lake. Okay? E também fazer um row level security, portanto, eu poder dizer para quais são as rows que determinado utilizador ou grupo de utilizadores pode ter acesso e consegue ver. Também não existia antes, existia isso ao nível da coluna. E isto é importante também para quem está a construir um lakehouse, especialmente esta parte aqui do suporte para as transações ACID. Numa área mais Data Warehouse Oriented, digamos assim, o serviço da AWS é um serviço chamado Amazon Redshift. Portanto, na essência, é a nossa base de dados relacional para correr Data Warehouse, portanto, é uma base de dados de organização colunar. Tem muito também de serverless, portanto, eu na essência não estou aqui a gerir as máquinas e a performance e o tamanho dos clusters, portanto, isso pode ser deixado para o serviço gerido da AWS, o Redshift.
Pronto, e é o nosso local de data warehouse, portanto é o local que provavelmente muitas das transformações e do trabalho que fazemos no nosso data lake, portanto é o local em que isso pode aterrar, digamos assim, e também há funcionalidades do Redshift poder ler de outras fontes que nós vamos ver um bocadinho mais à frente também. Aqui as novidades, ou a novidade maior, eu posso se calhar confessar que não era a novidade que eu estava à espera, mas é uma novidade, porque passou a estar em public preview, uma coisa chamada Aqua, é um Query Accelerator. Portanto, na essência é um nível de cache em cima do Storage S3, do tal Object Storage, que permite eu ter uma performance melhor quando estou a ler a partir de Redshift. Portanto, eu em Redshift, a minha base de dados relacional colunar de Data Warehouse, eu consigo também ler, portanto, os dados estão stored em S3 e eu consigo ter este nível de cache aqui a meio para poder acelerar as queries que eu faço em Redshift. Okay? Portanto, como eu dizia, não era o que eu estava à espera, porque este Aqua foi anunciado em private preview no reInvent anterior e agora passámos a public preview e o que é esperado é que esteja em produção, digamos assim, e disponível para todos os clientes no futuro próximo. Outra das novidades, e muitas das novidades aqui em Redshift têm a ver com automatização e com fazer com que o serviço seja facilmente utilizável por qualquer aplicação ou por qualquer cliente, sem que eu tenha que estar preocupado com afinar a performance, sem que eu tenha que estar preocupado sobre apagar aquilo, por exemplo, aqueles registros que foram marcados para delete, com aquele automático vacuum delete, sem que eu tenha que estar preocupado com quais são as minhas chaves e como é que elas estão distribuídas, como é que os dados estão ordenados, portanto, todos esses trabalhos que poderia ser necessário eu fazer num motor de base de dados relacional voltado para Data Warehouse, nós estamos a tentar automatizar todos esses procedimentos, digamos assim, para ser mais fácil de utilizar o serviço sem a preocupação do motor que está por trás e de como é que ele está organizado e como é que ele está otimizado, ok? Portanto, esse é o grande objetivo aqui do Redshift, é ser uma coisa pronta a usar, em que o que eu preciso saber é que dados é que lá quero pôr, que dados é que me interessam para a minha analítica e não me preocupar tanto como é que o motor está a funcionar ou como é que não está e ter que o adaptar para as minhas necessidades. Portanto, aqui as novidades foram à volta da distribuição automática de chaves, aqui nos dados no Redshift. A mesma coisa para as ordenações e aqui na V2 e a V2 do Workload Management para eu conseguir gerir o meu cluster de Redshift, porque é um cluster, para conseguir gerir esse meu cluster para ele ter mais ou menos capacidade conforme o que estamos a pedir. Okay? Também há uma área importante, ou uma novidade importante aqui no Redshift. Portanto, o Redshift está, quando eu faço o deploy, ou quando eu levanto um cluster de Redshift, eu faço numa availability zone. Portanto, dentro de uma região tenho 2 ou 3, normalmente 3 availability zones, conjuntos de data centers, cada uma delas, e eu habitualmente, ou quando faço o deploy do Redshift, faço para uma dessas availability zones. Antes deste announcement, antes desta novidade, desta nova funcionalidade, se eu quisesse passar isto de um lado para o outro, quisesse passar este cluster de uma availability zone para outra, por alguma razão, eu tinha que o fazer à mão, ok? Portanto, tinha que tratar de pegar nos dados, dizer onde é que eles estavam, levantar o cluster na outra availability zone. Portanto, eu tinha que fazer esse processo à mão. O que fizemos agora foi automatizar isso e eu posso dizer ao meu Redshift Cluster, olha, passa desta AZ para outra, porque eu não estou a conseguir fazer o que quero na AZ1, por exemplo, e posso fazer o relocate do meu cluster facilmente de uma AZ para a outra. Pronto, é importante referir aqui que isto é possível, porque este Managed Storage que nós vimos aqui no slide é um Managed Storage que está distribuído pelas diversas AZs, portanto, na essência está replicado nas diversas AZs. Portanto, o que eu estou aqui a fazer é levantar, é dizer ao Redshift, olha, levanta-me um cluster noutra AZ e depois como storage é partilhado, digamos assim,
podemos pôr assim entre aspas, é replicado nas diversas AZs, é fácil de levantar um Redshift cluster novo numa segunda AZ. Ainda na área de Redshift, portanto, estamos aqui continuamos a falar nesta área aqui dos dados, numa aproximação mais Data Warehouse. Ainda aqui na área do Redshift, então, também surgiu uma funcionalidade que os nossos clientes pediam muito, que era uma forma fácil de partilhar acesso aos dados totais ou a conjuntos de dados que estão no meu cluster de Data Warehouse, vamos por assim, no meu Redshift cluster. Portanto, eu posso, a partir de agora, também está em preview, dizer ao meu Redshift cluster, tens aqui estes conjuntos de dados, estes datasets, vou por assim, que eu quero partilhar, que eu quero tornar readable no outro endpoint de Redshift. Portanto, no fundo é partilhar datasets entre clusters de Redshift, e assim eu consigo ter utilizadores ou ter grupos de utilizadores que estão ligados a um Redshift cluster e estão a consultar dados também que são partilhados pelo meu Redshift principal, digamos assim. Ok? Pronto, isto é interessante porque eu às tantas posso misturar dados de Redshift clusters diferentes, uns com os outros, em que uns são de leitura, outros são de leitura escrita, e ter um híbrido de diversos dados em diversos clusters, conforme os utilizadores com quem eu quero partilhar. Okay? Isto é uma funcionalidade importante também e que era bastante pedida. Na área moderna também e sexy hoje em dia, que é Machine Learning, pronto, o que acontecia até agora, eu fazia o treino, a criação e o treino dos modelos, na essência fazia-o fora dos dados que estão em Data Warehouse. Não é? Portanto, eu tinha o meu Data Lake, tinha lá os meus dados em S3 e era aí que podia criar os modelos, treiná-los e depois fazer o deploy para alguém utilizar ou aplicações utilizarem. Portanto, havia uma desconexão entre esses modelos e o meu Data Warehouse. Portanto, na essência estavam em sítios diferentes, é a tal história do Data Lake e Data Warehouse. Agora, com esta aproximação Lakehouse, o que queremos fazer é, no fundo, todas as ferramentas que giram à volta do meu Lakehouse poderem ter todas acesso às mesmas funcionalidades, aos mesmos dados. Portanto, o que fizemos aqui foi dar a capacidade ao Redshift de utilizando os dados que estão dentro do Redshift e a partir do Redshift, eu poder fazer a criação de um modelo, o treino de um modelo e depois fazer o deploy desse modelo para ser utilizado em queries SQL em cima do meu Redshift. Portanto, o que estamos aqui a fazer é dotar o Redshift desta capacidade, tirando partido de outros serviços, evidentemente, como o SageMaker, que é o serviço por excelência para eu poder fazer o treino dos meus modelos em AWS, mas criamos essa ligação com o SageMaker a partir do Redshift, utilizando dados que estão dentro do Redshift. Temos aqui um exemplo simples, digamos assim. Eu, dentro de Redshift, posso fazer a criação de um modelo e dizer como é que se chama o meu modelo, a partir de determinados dados que estão dentro do meu Redshift e criar uma função que eu depois posso chamar para utilizar esse modelo. Pronto, depois tem aqui uma parte de permissões de Identity Access Management e de settings do meu bucket, do meu local de S3, onde eu vou guardar esse resultado, digamos assim. Mas na essência, o que é importante dizer aqui é que eu posso fazer esta criação do modelo e treino do modelo, e depois fazer uma avaliação. Reparem que no passo anterior, eu quando digo fazer criação e treino, há aqui uma ligação ao tal SageMaker. Portanto, vão ser invocadas premissas, digamos assim, de SageMaker para poder fazer aquele trabalho, de criar um modelo e treiná-lo. Depois eu posso utilizar, reparem que eu aqui estou a utilizar a função para poder avaliar o meu modelo e às tantas estar a ver, olha, os resultados que tu estás a ter comparados com os dados que eu tenho aí guardados, foram usados para o treino, deixa cá ver se tu falhaste muito ou se falhaste pouco. Portanto, posso avaliar esse modelo e depois retreiná-lo com outros parâmetros se achar necessário. E, finalmente, depois posso usar, dentro da SQL, posso usar a minha função, que na essência estou a invocar o meu modelo, posso usar a minha função para fazer inferência. Portanto, estou dentro do Redshift, a usar a SQL e a utilizar na essência, um endpoint onde está deployed o meu modelo, aqui através de uma função dentro do Redshift, para poder invocar esse modelo e fazer inferência a partir dele. Okay? Portanto, sem sair do Redshift, estou a fazer criação, treino, avaliação e utilização do modelo de Machine Learning que eu criei. Acho que isto também pode ser uma área importante.
Mais uma vez, a ligação entre todas as ferramentas e a utilização de todos os dados que estejam disponíveis no meu Data Lake a partir de um ponto. Portanto, nos diversos pontos e nas diversas ferramentas que eu tenho, eu poder utilizar todos os dados. O que nós temos aqui com este Federated Query do Redshift é eu poder dizer, a partir do Redshift, eu poder consultar e trabalhar com dados que estão dentro do meu Data Lake em S3. Vou tentar pôr o cursor aqui. Dentro do meu Data Lake estão S3. Dentro de RDS, portanto, RDS é o Serviço Gerido de Base de Dados Relacional. Podemos ter aqui um RDS SQL Server, um RDS Oracle, um RDS Postgres, MySQL, um serviço chamado Amazon Aurora, que na essência é um serviço gerido de base de dados Postgres ou MySQL. Portanto, bases de dados relacionais, na essência, e o meu Data Lake S3, na essência são objetos fecheiros, que estão que estão guardados em S3, e eu poder fazer análise a estes dados operacionais sem precisar de andar de fazer movimentação de dados do S3, por exemplo, dentro de Redshift ou de um Oracle RDS para dentro de Redshift para poder consultar. Portanto, essa é uma função de Federated Query em que eu consigo, a partir do Redshift, consultar e utilizar esses dados e cruzar com dados que tenho dentro do Redshift. Depois de eu ter dados em Redshift e de eu ter dados guardados em S3 em outras bases de dados relacionais, naturalmente convém ter uma ferramenta para eu poder fazer análise e construção de reporting em cima desses dados. Utilizar modelos que também tenham sido criados em Machine Learning com esses dados. Portanto, a ferramenta aqui em AWS, embora naturalmente haja a possibilidade de utilizar ferramentas de outros fabricantes, portanto ninguém é obrigado a utilizar a Amazon QuickSight ou qualquer outra coisa na plataforma AWS. Mas a ferramenta da AWS é o QuickSight e é a ferramenta que me permite fazer esse tipo de análise e de reporting, porque nós estamos habituados a ver quando se faz análise de dados e gráficos e etc. O que surgiu de novo aqui no QuickSight, portanto, o QuickSight não é novo, já existia há muito tempo. O que surgiu aqui foi o QuickSight Q. Portanto, na essência, eu poder fazer perguntas aos meus dados, em vez de andar à procura dos dados e cruzá-los e isto e aquilo, eu posso escrever uma questão. Portanto, isto é uma funcionalidade também não é propriamente nova no mundo do BI, não é? Mas apareceu agora nova em QuickSight. Eu posso dizer, por exemplo, quais é que são os itens mais vendidos ou a categoria de itens mais vendidos em determinado local. E o QuickSight é capaz de perceber de interpretar essa pergunta, percebê-la e ir à procura dos dados para construir a resposta, sem eu necessitar de andar a fazer a drill down nos dados ou perceber o que é que devo ir buscar, que campos é que devo ir buscar, que agregações é que devo ir buscar, a melhor forma de os apresentar. Portanto, eu posso fazer uma pergunta e ter o QuickSight a responder-me com os dados que tem disponíveis. Mais uma vez, podem estar nos diversos locais, digamos assim. Pronto, nem tudo é indicado para ser feito com QuickSight. O QuickSight é bom quando eu quero fazer business dashboards ou fazer perguntas de business, digamos assim, em que eu tenho agregações dos dados e indicadores à volta dos dados, mas quando eu falo, por exemplo, em dados mais operacionais, eu estou a falar aqui num mundo de DevOps, existem muitos clientes que utilizam Grafana e que nos perguntavam e nos sugeriam que tivéssemos um serviço de Grafana gerido, portanto, para eu não me preocupar com a gestão do Grafana e a gestão das máquinas que estão por trás e do software que está por trás, mas por isso simplesmente eu ter o serviço gerido, e aí isso foi uma novidade também, portanto lançámos o Managed Service for Grafana para os utilizadores de Grafana, pode ser interessante. Passando para a área mais de transformação, de carregamento, de lançamento de jobs e de correr jobs para eu poder trabalhar com os meus dados. Portanto, a ferramenta aqui em AWS chama-se Glue. Em essência, utilizando termos mais genéricos, seria uma ferramenta de ETL. Portanto, mas preferimos usar aqui os termos de ferramenta para trabalhar, transformar os dados, catalogá-los,
lançar crawlers em cima dos dados para poder fazer o meu catálogo, portanto, lançar estes jobs ETL sem preocupar o que é que lá está por trás, que cluster é que lá está por trás, que máquinas é que estão, quantas é que são, que memória é que têm. Interessa-me lançar um job, escrever esse job e dizer o que é que quer fazer. A ferramenta tem evoluído para se tornar mais gráfica, digamos assim. Portanto, no início era uma coisa muito mais hardcode, em que eu escrevia o código em Python, por exemplo, para fazer estes jobs e tinha que me preocupar com os clusters e tinha que me preocupar em me ligar aos clusters e fazer os meus trabalhos. Portanto, a ferramenta tem evoluído para ser muito mais gráfica, têm aparecido diversas componentes no Glue para me ajudar nas diversas fases de tratamento dos dados, portanto, desde explorá-los e perceber o que é que lá está, limpá-los e depois então lançar jobs para poder fazer as agregações, os carregamentos. Na essência foram novidades aqui à volta do Glue que nós lançámos agora no reInvent. Por exemplo, este Glue Studio, como eu dizia, neste trend de tornar a ferramenta mais gráfica, portanto, ter uma ferramenta gráfica onde eu posso fazer os meus flows e dizer os diversos passos dos flows, aquilo que estou a fazer, que transformações é que estou a fazer. Portanto, é uma forma visual de fazer jobs ETL sem precisar de escrever código, ou precisando de escrever muito pouco código, fazer a monitorização dos jobs e podendo acrescentar aqui bocadinhos de código para transformações mais avançadas que eu queira fazer nos dados. Portanto, o Glue Studio é um lançamento importante, tal como este Glue Data View. O Glue Data View aparece na fase mais inicial do tratamento dos dados. Portanto, eu pego nos meus datasets, que podem estar em S3, podem vir de Redshift, podem vir de diversas fontes, eu registro esses datasets, depois posso escolher um sample em que eu queira trabalhar que eu queira trabalhar os meus dados para os poder analisar, perceber qual é a distribuição que tem, perceber quais são as influências ou as relações entre os diversos dados do meu dataset. Sei lá, posso pegar em dados e transformá-los aqui também e fazer joins entre diversos datasets, para eu poder fazer esta minha análise, e tudo isto que eu vou fazendo pode ir sendo, como nós vimos aqui, pode ir sendo guardado naquilo que chamamos um recipe, portanto, uma receita daquilo que eu vou fazendo, os diversos passos. Eu depois de ter essa receita de data view, posso publicá-la para outros utilizarem, posso publicá-la, posso guardá-la para, imagina que temos um dataset que vem diferente todos os meses. Para depois, portanto, posso guardar essa receita para depois aplicar todos os meses àquele dataset e fazer a minha preparação dos dados para depois poderem ser usados em analítica ou em machine learning. Não sei se temos muito tempo de tentar mostrar-vos aqui qualquer coisa em Brew. Vou ver como isto corre e depois, se tiver um bocadinho de tempo, tento mostrar-vos aqui, pelo menos a consola do Brew e podemos perceber alguma exploração que eu posso fazer aqui. Mas o Glue Data Brew é muito importante para quem pega em datasets e precisa de os analisar e perceber que dados é que eles estão dentro, perceber como é que eu posso, se eu necessito de os partir, por exemplo, prepará-los para serem utilizados depois nas minhas cadeias, nos meus processos para analítica e para machine learning. Mais uma vez, e há lá aquilo que vimos em Redshift, que eu podia ler dados de diversos locais, de diversas fontes e cruzá-los. Também aqui no Glue pode-me interessar eu ter vistas sobre os diversos, com dados das diversas fontes de dados que eu tenho. Portanto, na essência, com este Glue Elastic Views, o que eu consigo ter é criar vistas sobre uma variedade de fontes de dados que eu tenho no meu Lakehouse. Portanto, e essas vistas estão a monitorizar aquilo que se passa nessas fontes para poder fazer update às vistas, quando eu os vou utilizar, depois os dados estarem updated com o que aconteceu nas diversas fontes. Portanto, é importante dizer também que tudo isto eu configuro a vista de quais são as fontes, que dados é que quer cada uma delas e como é que as quer misturar. E isto mais uma vez, é um serviço serverless, portanto eu não preciso me preocupar com nada do que está atrás, eu só preciso dizer, eu tenho estas views, tenho estas fontes, e sem utilizar código especial nem nenhum trabalho especial, eu posso ter estas views definidas e estar a utilizá-las nas minhas aplicações, ou onde quer que seja, sem precisar de preocupar com aquilo que está por trás. Portanto, Elastic Views também
também foi uma novidade importante. Mais uma vez também está em preview neste momento. Portanto, quem tiver interesse em testar estas coisas e tiver exemplos de dados e de situações que queira utilizar, pode dizer-nos e nós podemos ajudar com certeza a fazer o preview da funcionalidade. Mas Elastic Views também é importante para quem está a pensar usar dados de diversas fontes e ter uma forma automática de os poder disponibilizar. Aqui no ecossistema do Lakehouse, pronto, já vimos aqui um bocadinho de Redshift, tivemos a falar aqui do Glue, da área de Lake Formation com as transações e com a segurança. Uma área importante, ou um serviço importante, é o serviço EMR. EMR quer dizer Elastic Map Reduce, não é o nome mais feliz, as usual, em AWS. Mas na essência foi um serviço que já surgiu há uns anos e o que é um cluster Hadoop, na essência, onde eu posso lançar os meus jobs. E mais uma vez o Glue, muitas vezes quando eu programo ou quando eu visualmente construo um job, o Glue depois pode socorrer-se dos clusters EMR, pode lançar clusters EMR para fazer esse processamento e depois o resultado é guardado em S3 e a partir daí fazemos o resto do processo, não é? Portanto, aqui com os clusters EMR, o que é importante dizer? Recapitulando, sem falarem nas novidades, é importante dizer que mais uma vez, é um provisionamento que é feito automaticamente, é muito fácil de eu lançar um cluster EMR, escolher, olha, quero não sei quantos worker nodes e lanço esse cluster EMR e depois ligo-me ao cluster e posso começar a lançar jobs. Portanto, posso escolher as versões quer do ecossistema Hadoop, há 4 ou 5 versões disponíveis, posso lançar diversos clusters na minha conta, assim que acaba um trabalho posso baixar o cluster e tenho o meu resultado em S3, não preciso ter o cluster a correr. Enfim, na essência, um serviço gerido de clustering para o mundo Big Data. O que é que aconteceu aqui de novo, ou o que é que apareceu aqui de novo? A EMR. Portanto, estamos muito aqui em EMR, um dos focos muito grandes é naturalmente a performance. Portanto, o que tentamos fazer é que os jobs que são lançados em EMR corram o mais depressa possível, naturalmente, para os clientes poderem pagar um preço mais baixo e terem o resultado disponível o mais rapidamente possível. Portanto, há aqui muitas coisas que podemos fazer em EMR, podemos usar diversas instâncias a correr aqui em EMR, escolher aquelas que queremos, diversos modelos de pagamento até para as instâncias que nos podem dar mais jeito quando eu tenho este género de clusters que pode cair um nó, por exemplo, e se ele cair eu levanto o outro e aquela parte do job há de ser reiniciada. Portanto, eu posso tirar a partir de diferentes tipos de instâncias e de pricing das instâncias para ter clusters que se adequem aos meus trabalhos. Portanto, mas aqui focámos muito na performance do Apache Spark e no custo que pagamos para utilizar um cluster, nomeadamente a utilizar os processadores Graviton 2 da AWS, portanto, instâncias que utilizam esses processadores, que farão então parte do meu cluster EMR, para tentar ter cost savings. Okay? Portanto, performance e custo aqui muito associados. Outra das novidades em clusters EMR, também era uma coisa que os nossos clientes nos falavam que podia ser interessante e havia clientes já a utilizarem, sendo eles a gerir a coisa. Portanto, até agora, nós quando queríamos usar clusters EMR, ok, podíamos dizer vou usar isso com máquinas virtuais EC2, portanto eram clusters EMR geridos pela AWS que estavam a utilizar estas máquinas, ou então quem queria correr isto em containers tinha que o fazer self-managed, portanto podia usar o serviço EKS, que é o serviço de containers Kubernetes em AWS, este EKS, e depois disponibilizava em cima desse EKS os seus clusters Spark. Okay? Portanto, o que fizemos agora foi dizer, porque muitos clientes nos pediam também, e porque faz sentido, é dizer, ok, há suporte a EMR em EKS, portanto já não precisa ser o cliente a gerir esses clusters Spark, portanto pode correr diretamente, digamos assim, jobs Spark em cima do Kubernetes, do serviço de Kubernetes da AWS. Portanto, para quem tem esta necessidade e esta aproximação a correr clusters, a correr Spark Jobs, eu posso fazer isso diretamente em cima do serviço de containers da AWS, Kubernetes, e ter o meu EMR, os meus Spark Jobs a correrem em EKS.
Uma área de utilização, digamos assim, dos clusters EMR e de correr Jobs Spark, portanto, mais voltado para o utilizador, o Data Scientist, por exemplo, que está a fazer este tratamento e a perceber o que é que deve fazer aos dados, como é que os deve agregar, como é que os deve transformar, como é que os deve limpar. Portanto, na área do utilizador, a maior parte, ou muitos utilizadores, usam notebooks, e a AWS já tinha um serviço de notebooks, portanto, eu podia, portanto, na área dedicada à Machine Learning, tínhamos um serviço de notebooks gerido, eu não precisava de me preocupar com as máquinas e com o software que estava a correr nos notebooks, portanto, eu dizia, eu quero lançar um notebook, lançava um notebook, depois dentro desse notebook podia então ligar-me aos diversos serviços da AWS, inclusive aos clusters EMR, portanto, fazia connect a um cluster EMR e lançava lá os meus jobs. Portanto, isso já existia, o Jupyter Notebook gerido, digamos assim, para os data scientists trabalharem. O que é que acontecia? O que é que acontece ainda, porque isso continua a existir, nesse serviço? Portanto, o Data Science, para usar o notebook, tinha que se ligar à consola AWS, portanto, precisava ir à consola AWS, dizer que quero ir a este notebook, está aqui o notebook, vou-me ligar, e estava dentro da consola, tinha o utilizador da consola e usava na consola. Portanto, era um acesso via consola. Também tinha um workflow, como eu estava a dizer há bocado, um bocado disjunto, não é? Porque eu, às tantas, queria lançar um cluster, tinha que saber, existe um cluster, como é que se chama o cluster, o que é que isto é, como é que eu me ligo lá, e no meu notebook tinha que fazer essa ligação ao cluster, e depois também com algumas dificuldades de fazer debug, como a coisa era disjunta, eu tinha algumas dificuldades nesse debugging. Portanto, o que fizemos aqui foi criar um serviço que se chama EMR Studio. Portanto, na essência, é um notebook tal como o notebook que eu falava no outro serviço, mas é um notebook Jupyter. A diferença aqui é que está colado ao EMR. Portanto, eu quando estou num cluster EMR, digamos assim, quando sei dessa existência e quando é aquele cluster que eu quero usar, eu posso lançar, na essência, com o Studio, estou a lançar um notebook que se liga diretamente àquele cluster, sem eu precisar estar a dizer que é ligar-me a este cluster para fazer isto ou aquilo. Portanto, estou neste estúdio, este estúdio faz parte do EMR e é um Jupyter Notebook ligado àquele EMR. Também tem a vantagem de eu não precisar de ligar à consola da AWS para poder utilizar este EMR Studio. Portanto, eu posso, sei lá, se tiver uma integração entre uma Active Directory e o Single Sign-On da AWS, eu posso, como meu utilizador da Active Directory, apontar para o EMR Studio sem passar pela consola da AWS e fico ligado ao Studio, e no Studio estou depois ligado ao cluster EMR e estou a fazer o meu notebook, estou a programar os diversos passos e os meus pipelines sem precisar de ligar à consola, utilizando a minha identidade da empresa, por exemplo, e ligar diretamente ao cluster. Naturalmente, tal como seria de esperar aqui no Jupyter Notebooks, posso fazer sharing destes notebooks, usar GitHub para fazer sharing, para trabalhar em conjunto, não é? E também é importante, posso, como diz aqui no último ponto, posso fazer pipelines usando Apache Airflow, pronto, que é algo que também notamos que os nossos clientes utilizavam muito. Portanto, há esse suporte aqui dentro para eu fazer essas orquestrações e esses workflows utilizando a Apache Airflow. O que nós anunciámos também relacionado aqui com a Apache Airflow foi um serviço gerido, né, digamos assim, de Apache Airflow, que permite eu, por exemplo, estar naquele notebook e estar a fazer estes tags, não é? estes diversos passos que eu preciso fazer no meu workflow e estar ligado ao tal serviço gerido de Apache Airflow. Portanto, o Amazon Managed Workflows, fora Apache Airflow, mais uma vez um nome gigante, mas explica mais ou menos tudo, não é? Podemos dizer que é o MWAA. Portanto, na essência, o que tínhamos até agora eram muitos clientes que usavam Airflow, mas faziam o deploy da infraestrutura e do serviço propriamente dito na infraestrutura AWS, nas máquinas AWS e storage. O que fizemos agora foi anunciar que temos um serviço gerido da Apache Airflow, que pode ser, por exemplo, utilizado a partir do meu notebook, no meu EMR Studio, para fazer esses workflows de pipeline dos meus dados, de transformações, carregamentos, etc. Usando Airflow. Mais numa área de streaming. Também é uma área importante, portanto, que também é junta aqui nos diversos
nos diversos passos do meu Lakehouse. Portanto, o Lakehouse, como eu vos falávamos desde o início, não é? Portanto, há o conceito dos diversos dados em Data Warehouse, há o conceito dos dados em Data Lake, havia as diversas ferramentas, há a maneira como os dados chegam, podem chegar também mais em batch ou mais em streaming. O processamento que eu faço também se faço nos dados que estão a entrar em streaming ou faço um processamento de batches com determinada frequência para um conjunto de dados. Portanto, aqui na área do streaming, também há uma das preocupações quando eu estou a fazer streaming é a modificação do esquema, digamos assim, dos dados que estão a entrar no meu Lakehouse. Existiam soluções e continuam a existir soluções utilizadas em AWS, soluções open source, soluções de outros fabricantes, para fazer um registro destes esquemas e as modificações que acontecem nos esquemas dos dados que estão a entrar, saber que esquemas é que eu aceito ou que não aceito. Portanto, esta lista de esquemas que eu vou aceitando, portanto, de formatação dos dados, digamos assim, e conteúdo dos dados. Portanto, existiam soluções que os clientes iam fazendo deploy para ter estas funcionalidades. Portanto, o que nós fizemos agora também dentro da área do Glue, que é a área da ferramenta de catalogação dos dados e de criação dos jobs e manipulação dos dados. Portanto, nós lançámos uma funcionalidade chamada Schema Registry, que permite eu ter uma lista, permite eu registar um esquema de dados que estão a entrar em Flow, e dizer, por exemplo, quais são os dados que são aceitos e que esquemas é que são aceitos naquele momento, a última versão, todas as versões, e ir podendo gerir os diversas formatações e os diversos esquemas que vão entrando em streaming no meu Data Lake. Portanto, validar o esquema, dizer se entra, se não entra, se está tudo bem, se não está tudo bem, para ter um controle melhor e ter os dados adequados dentro do meu Data Lake. Portanto, o que é importante dizer aqui? É importante dizer que existe esse serviço, é importante dizer que integra com Managed Streaming for Apache Kafka, portanto, na essência é Kafka gerido aqui na AWS, este serviço. O Kinesis Data Streams e o Kinesis Data Analytics for Flink são serviços da AWS, portanto, este Kinesis Data Streams podemos dizer que é uma espécie de Kafka implementado aqui pela AWS, portanto, e este Schema Registry pode integrar com estes serviços, portanto, eu posso ter streams de Kafka a entrar no meu Data Lake e estar a validar o esquema daqueles dados que lá vêm, registar esse esquema, ter uma lista de esquemas que são aceitos, e portanto, isso é importante também para a parte mais de streaming dos dados. Okay? Deixa-me ver as horas. Muito bem. Importante também em data streams a retenção que eu consigo fazer. Agora consigo fazer uma retenção para até um ano, se eu me interessar estar a fazer o replay daqueles dados. Portanto, o default são 24 horas, tínhamos uma extended retention até 7 dias e agora temos uma long term. Pode ser importante se eu quiser fazer replay, até para fazer análise, por exemplo, daquilo que foi feito no streaming. Na área de streaming também, portanto, de Kinesis, o Kafka, vamos pôr assim, da AWS, e de DynamoDB Streams, portanto, DynamoDB é a NoSQL database da AWS, e eu tenho uma funcionalidade da DynamoDB que chama-se DynamoDB Streams, que é poder fazer streaming daquilo que está a acontecer, que está a ser escrito e update na minha tabela NoSQL. Posso estar a fazer streaming disso e analisar e etc. Portanto, o que é que surgiu aqui? Pronto, introduzir para quem não possa não estar aware. O que é isto? A AWS Lambda, portanto, na essência a AWS Lambda é uma espécie de code as a service, portanto, eu escrevo o meu código, ponho em AWS e depois esse código há de acordar e há de ser executado em determinadas condições. Quando acontece alguma coisa, quando há um evento, o evento pode ser programado e eu dizer todos os dias às 3 corres este código, ou pode acontecer quando aparece uma mensagem numa queue, enfim, há um evento que pica a lambda, não é? Ela acorda e corre o código. Portanto, há uma integração aqui entre esta parte de streaming e as Lambda Functions, como nós chamamos. Portanto, poder fazer checkpointing para Kinesis, o tal Kafka e as DynamoDB Streams, portanto, uma stream do que vem de DB, da DynamoDB. Portanto, poder fazer checkpointing e perceber que dados ou que partes da stream, que mensagens da stream é que já foram processadas ou não. Portanto, poder fazer esse checkpoint é importante para eu perceber se preciso de repetir ou não.
e poder fazer cálculos em cima de Kinesis e DynamoDB Streams, poder fazer cálculos dentro das Lambda Functions. Pronto, para quem usa Lambda Function misturada aqui com o seu Lakehouse, que é muito utilizada a arquiteturas de referência para eu poder fazer serverless data lakes, e aí as lambdas que são serverless, né? Que são pura e simplesmente código que é corrido, têm um papel importante nessa arquitetura serverless, portanto, e podem ser utilizadas aqui na área de streaming do meu data lake. Ok, as lambdas também passaram a suportar a Apache Kafka, o self-managed, portanto, alguém que disponibilizou a Apache Kafka em cima de infraestrutura AWS, portanto, não está a usar o managed service da Apache Kafka, nem está a usar Kinesis, está a instalar, digamos assim, e a correr o seu próprio Apache Kafka em cima de infraestrutura AWS. O Lambda também passou a suportar esse Apache Kafka self-managed, digamos assim, como uma fonte de eventos. Portanto, podem vir eventos do meu Apache Kafka que vão picar as minhas lambdas e fazê-las correr. Portanto, isto antes só era possível, as lambdas só aceitavam como input, evento de input, digamos assim, eventos que viessem de Kinesis ou de Managed Apache Kafka. Agora também, se tiverem o vosso próprio Kafka instalado em AWS, podem usá-lo como evento para as lambdas. Numa área mais tradicional das bases de dados relacionais, portanto, o Aurora é um motor de base de dados relacional da AWS com base em Postgres ou MySQL. Portanto, o serviço chama-se Aurora e digamos que é um Postgres ou um MySQL on steroids, não é? Com uma arquitetura um bocadinho diferente e uma resistência e uma performance diferente. Portanto, há um flavor, digamos assim, de Aurora que é serverless. Portanto, eu, na essência, ponho os meus dados e depois faço queries, ok? Neste motor relacional. Portanto, surgiu agora a V2 do Aurora Serverless, que na essência, em termos de arquitetura e de motor, a coisa é tal e qual, funciona como funcionava. O que acrescentámos, ou o que fizemos diferente, é a questão do scale. Portanto, é muito mais fácil eu fazer a scale automático ao meu Aurora Serverless, mais uma vez, sem me preocupar naquilo que está atrás, porque é um serviço serverless, mas ele escala muito mais facilmente e rapidamente quando começa a ter uma utilização mais forte. Okay? Importante para quem utiliza SQL Server da Microsoft é este Babelfish. Portanto, o Babelfish é uma espécie de um tradutor, digamos assim, um layer que permite ao Aurora PostgreSQL, portanto, a versão, digamos assim, ou o flavor Postgres do motor relacional Aurora, permite ele perceber T-SQL do SQL Server. Portanto, é um tradutor aqui pelo meio, um transaction layer, que eu posso pôr em frente ao Aurora e atacá-lo com T-SQL, com as aplicações que eu utilizaria em SQL Server. Portanto, pode ser uma forma de eu utilizar aqui o DB Freedom Program da AWS e começar a utilizar a Aurora Postgres para as minhas aplicações que utilizavam SQL Server. Okay? Portanto, uma forma mais simples de eu migrar de SQL Server para a Aurora sem ter que modificar grande parte, vamos por assim, das minhas aplicações. Ok. Está a andar um bocadinho para a frente. Na área das bases de dados de grafos, também gostava só de dizer que o Neptune é a nossa oferta de Graph Database. E nós o que fizemos aqui em termos de novidades foi juntar este Neptune à nossa área de Machine Learning com o tal SageMaker e permitir que os dois funcionem em conjunto, tal e qual como uma espécie da mesma aproximação com que fizemos com o Redshift. Pronto, para quem está em Graph Database, isso pode ser importante. Pronto, como wrap-up, acho que já estamos... Pois, para variar, estiquei-me um bocadinho. Como wrap-up, só mostrar-vos mais uma vez aqui a aproximação da AWS a este Lakehouse. Portanto, como vos dizia, o primeiro passo, ou a primeira nota importante é dizer que é tudo baseado em S3, no nosso Object Storage. Portanto, é para aí que eu devo, é na essência aí que eu devo fazer o meu Data Lake. Um acesso rápido a esse Data Lake, uma forma rápida de fazer queries, é com um serviço chamado Amazon Athena.
para eu poder fazer queries, para eu construir o meu data lake e tudo o que está à sua volta, usar Lake Formation e AWS Glue, para o Glue, como vimos, com o Studio, com a ferramenta para fazer wrangling dos dados e análise dos dados, para lançar os jobs. E depois os serviços que estão à volta e que permitem fazer e que estão interligados entre si e fortemente ligados aqui ao meu data lake e que permitem fazer disto então um lake house, são os diversos serviços como os clusters EMR, não falámos em Elasticsearch, que é um serviço importante também aqui, o Redshift para Data Warehouse, o SageMaker na parte de Machine Learning, o DynamoDB NoSQL e o Aurora como base de dados relacional tradicional, digamos assim. Portanto, o que é importante ver é que todos estes serviços começam a estar todos ligados uns aos outros e é fácil entrar por um dos pontos e conseguir comunicar, digamos assim, com todos os outros para fazer disto um ecossistema e não peças separadas que eu depois preciso andar a passar dados de um lado para o outro e quando preciso de fazer a ação A tem que ir ao serviço A, quando preciso fazer a ação B tem que ir ao serviço B. Portanto, interessa-me ter diversos pontos de entrada e a partir de qualquer um deles conseguir chegar a tudo o que é Data Lake e Data Warehouse. Pronto, por mim, está mais ou menos acabado. André, estás aí? Oi, olá Luís, Viva! obrigado. Foi um excelente wrap-up, podemos reutilizar a palavra. Muito conteúdo, muita informação e Pois, um bocadinho algumas overwhelming. perguntas. Mas acho que foi bastante importante para a malta perceber um bocadinho o overview e depois cada um tem também os seus interesses e consegue também ficar um bocadinho mais naquilo que são os serviços que está a trabalhar e que tem necessidade para o futuro. Com isso, Luís, vou só aqui fazer um recap também, mais uma palavra usada, das perguntas que estão a fazer aqui no chat. A primeira pergunta é muito focada genericamente com a ação em si, que é se vamos conseguir partilhar os slides. Normalmente o que nós fazemos é partilhamos o vídeo depois das sessões. Se tiverem um interesse premente nos slides, escrevam-me então aí nas perguntas que eu vou tentar fazer isso acontecer em formato PDF, ok? Sim, acho que é possível. Em paralelo. Pronto, paralelo. Só que acabaste de responder à pessoa que me fez a pergunta. Paralelo. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, é impossível. Paralelo. Exato, calma. Paralelo. Ok. Algumas perguntas temos aqui da audiência, também para partilhar com todos, para percebermos aqui quando é que surgiram as dúvidas. Não tenho muitas, mas tenho algumas e boas. A primeira é muito relacionada com o primeiro tópico da consistência de S3. O Felipe pergunta se a consistência de S3 é agarrada a um bucket, a uma região, ou posso fazer isto multiple region, e vai estar sempre agarrado ao bucket que eu estou a fazer. Ou seja, quando eu crio um novo bucket de S3, esse bucket vai estar numa região. Eu, quando crio, tenho que associar sempre a uma região, depois posso selecionar e para toda a gente que acabou de perguntar, desculpa, Felipe, temos aqui nos handouts, na ferramenta, o PDF. Ok? Portanto, podem carregar e fazer o download. E assim poupamos CPU cores a enviar e-mail. Portanto, ao Daniel, principalmente, que me pediu, se for aqui aos handouts, aqui na tool, tem lá um PDF, pode fazer o download. Boa, excelente. Sobre o S3, e a consistência, é por região, é por bucket. Eu, quando crio um novo bucket, posso escolher o tipo de bucket que quero. Pode ser um bucket que está público, não está público, que está dentro do Intelligent Tiering ou não, se é apenas numa zona, se não é. E por cada um desses buckets vou ter a consistência desse S3, okay? Desse bucket, desses dados, utilizando Strong Consistency. Eles já eram consistentes, mas agora lançámos uma nova funcionalidade, que aquela que o Luís explicou, que é o Strong Consistency. E se tiverem um bocadinho curiosos, basta fazer uma pesquisa no Google, S3 Strong Consistency, existe até um blog post que explica o porquê que ele é Strong Consistent, okay? Que é bastante interessante. Mais uma pergunta que temos aqui também sobre o Glue Studio. A pergunta é muito específica sobre qual é a grande diferença entre o Glue Studio e a antiga criação de jobs de Glue, porque antigamente e ainda é possível, quando criam um novo job, também têm a capacidade de escolher o mapeamento entre variáveis, também conseguem ver o script e ver um flow do script que está a correr. Portanto, qual é a grande diferença? A grande diferença aqui é o aspecto visual, ou seja, eu antigamente só tinha uma opção visual, que era mudar o nome das variáveis da minha tabela e o formato, ou seja, se era uma string, se era um int, se era
um timestamp, conseguia fazer isso, e depois tudo o que quisesse fazer mais era sempre por scripting. Era abrir o Python Job em Python e adicionar as regras ser eu a computá-las, ser eu a escrevê-las, ir fazer umas pesquisas de como fazer, ser eu a mexer as variáveis, ok? E agora o que aconteceu é que, em vez de eu ter só esta capacidade de mudar o nome das variáveis da tabela e o tipo, tenho muitas outras. Tenho a capacidade, por exemplo, de fazer joins, tenho a capacidade de eliminar tabelas, tenho a capacidade de adicionar novas variáveis, tenho a capacidade de, ver se me lembro assim mais de cor, que estive a olhar para isso no outro dia, tenho a capacidade de fazer o split também, criar duas, por exemplo, da mesma criar duas tabelas. Tenho a capacidade de fazer vários saves em vários buckets de S3 diferentes, enquanto antigamente só conseguia fazer num, e consigo fazer isto mesmo visualmente, ou seja, eu tenho o meu input em S3, ou em SQL, em SQL, ou no que for, ou em Redshift, e depois consigo fazer splits, dividir, fazer data validations, e depois voltar a fazer um joint, e depois voltar a escrever. Ou então não fazer joint e escrever em vários sítios diferentes, escrever numa base de dados, escrever em S3, etc. Para quem pergunta se eu consigo continuar a fazer os meus scripts ETL em Python, não consigo depois editar o script, ok? Mas tenho uma destas caixinhas, é o custom script. E eu adiciono uma caixinha e o que vai acontecer é que eu vou adicionar uma nova função ao meu Python script que consigo descrever que função que é que eu quero fazer. Eu vou-vos dar um exemplo. Estive a fazer um script há uns tempos em que eu precisava de adicionar uma nova variável. E esta variável era com base noutra. E isto não era possível fazer utilizando as caixinhas, então tive que adicionar uma nova função, dizer qual era o nome, qual era a variável, e aquilo basicamente mete dentro do script e corre depois da função executar. Portanto, vai-nos facilitar muito, principalmente para quem não tem tanta experiência a criar os scripts manualmente. Portanto, é muito bom o Glue Studio, acho que seria importante experimentarem se estão nesse desafio hoje em dia dos ETL jobs e geri-los e a manutenção dos mesmos, etc. Last but not least, já que estamos 2 minutos depois da hora, o Jorge pergunta se podemos fazer um AWS às 11 específico sobre lambdas, principalmente autorização e lambda authorizers. Jorge, obrigado, muito obrigado, porque a nossa grande dificuldade semana a semana é arranjar conteúdo, ok? Portanto, mesmo que sejas só tu a precisar disto, vou guardar este tópico e vou certamente metê-lo numa sessão futura de AWS às 11. É uma boa sugestão, infelizmente, será muito possivelmente só em H2, ou seja, de julho para a frente, porque as sessões de H1 já estão preenchidas. Mas, imagina que alguém desiste, eu vou certamente olhar para a tua sugestão e adicionar. Portanto, o resto das pessoas estão aqui. Se quiserem ouvir alguma coisa específica, nós temos sempre mais que prazer em ajudar-vos, porque o problema do é um problema de muitos e fazemos certamente uma sessão sobre isto. Não havendo mais perguntas, quero agradecer a todos mais uma vez, agradecer ao Luís mais uma vez, agradecer à Ana, também que está aqui a ajudar-nos na equipa de marketing na ferramenta, pelo vosso tempo, pela disponibilidade. Continuem a interagir connosco, a fazer parte destas sessões, talvez às 11, vamos continuar isto, vamos fazer crescer, vamos ouvir-vos e fazer cada vez melhor. Por isso, até quinta, serei eu a apresentar, não vai ser claramente tão bom como o Luís. Olha, eu fiquei à espera de pessoas que queiram experimentar os previews que aqui falamos. Olha, aí está. Qual é que é o teu e-mail mesmo, Luís? É lsimões. lsimões. lsimões@amazon.pt. lsimões@amazon.pt. Portanto, é isso. Previews para o Luís. Maltinha, muito obrigado. Fiquem bem. Stay safe. Havemos de saber de sair disto. E um dia almejamos fazer a AWS às 11 no pavilhão Atlântico. Todos lá a ver umas cervejolas. Obrigado a todos. Até quinta. Obrigado, Luís. Tchau. Resto bom dia para todos. Obrigado. Obrigado.